Olá meninos e meninas, estou aqui de volta e o nosso assunto de hoje é: estamos vivendo em uma fase boa, maravilhosa nesse planeta ou estamos vivendo o fim dos tempos? Já houve um tempo melhor na história desse planeta ou agora é o melhor momento nesse planeta? Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua ideia sobre isso? Você já pensou sobre isso? Algumas pessoas me procuram, conversa e também no dia a dia nós encontramos pessoas assim na rua, dizendo que nós estamos no fim dos tempos, que tudo está difícil, que nunca foi tão difícil no mundo. Vamos investigar o passado, vamos dar uma breve passada na história. Eu te convido que você fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza você vai sair desse vídeo pensativo. Você vai sair com uma visão diferente da realidade, uma interpretação diferente da realidade. No passado, ao longo dos séculos e dos milênios, e assim como hoje, existe uma pirâmide social. O que é essa pirâmide social? Existe uma base, que é a grande maioria, aí essa, como numa pirâmide mesmo, ela vai afinando, né? Então, aí depois nós encontramos uma outra classe que tem um pouco mais de privilégio que a outra tem um pouco mais de privilégio que a outra, um pouco mais de privilégio que a outra, um pouco mais de privilégio que a outra, até chegar ao topo. No passado, era basicamente assim. Existia os escravos, os camponeses, os escravos não tinham absolutamente liberdade nenhuma. Os camponeses tinham um pouco mais, pelo menos eram pessoas livres. Os escravos, já está dizendo, escravos, prisioneiros. Existiam os comerciantes. E ali depois existia uma outra classe um pouco maior do que os comerciantes comuns. Existiam os arquitetos, engenheiros, enfim, aquela classe toda. E existia a nobreza. E existia o rei ou o imperador. Era basicamente assim ao redor de todo o planeta ao longo dos séculos. Então sempre era o imperador ou o rei que estava lá na pontinha da pirâmide. E todos os outros estavam a serviço do rei ou do imperador. Imagine se você fosse filho de um escravo, de uma família de escravos. Você estaria condenado a ser escravo a vida inteira. Não existia escapatória, a menos que você, por um golpe de sorte ou de um conhecimento tático da mente, conseguisse escapar e ir para um lugar, uma cidade muito longe, onde ninguém te conhecesse. O filho de um escravo seria, desde criança teria que trabalhar, não tinha nenhum direito, absolutamente nenhum direito. Trabalhava 16, 18 horas por dia, ia crescer, ia casar com outro escravo ou escrava e ia continuar servindo a classe privilegiada. Se o cara fosse um prisioneiro de guerra, ele seria um escravo também, ou então ele iria ficar recluso, enfim. A coisa não era dos melhores cenários. E os camponeses também não tinham basicamente direito nenhum, nada. Era quase como os escravos mesmo, uma diferença muito pequena de não ser vigiado e ser punido como os escravos. Tinha essa certa liberdade. Então nós vemos que a coisa era bem grotesca mesmo no passado. Sem dizer que naquele tempo a pessoa, para ter acesso a conhecimento e estudos, tinha que pertencer à nobreza. Quase ali do topo da pirâmide para baixo, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Como hoje nós vemos essa liberdade gigantesca de conhecimento espalhado para todo mundo, para todos os lados, de todas as formas. Mas nós vamos falar sobre o tempo atual um pouco mais à frente. Vamos falar mais sobre o passado. As guerras. Nos últimos 3.000 anos, houve 5.000 guerras. Ou seja, era praticamente o ano inteiro, no planeta inteiro, guerras e mais guerras e mais guerras. Imagine você estar no seu país, como nós estamos aqui no Brasil,
E você ter que se preparar psicologicamente, fisicamente e armamentos, porque outro país vai invadir o Brasil. E aí você já ficava na expectativa da guerra. E as guerras, a matança total, saque, enfim. Não existia direito à propriedade privada, só se fosse uma cidade-estado ou uma cidade muito desenvolvida que existia o direito à propriedade privada, mas não existia, na grande parte, a propriedade privada, ou seja, você tinha as coisas e você tinha que compartilhar com os outros, enfim, ou alguém poderia vir ser mais forte que você, te dar uns tapas, colocar você para correr e tomar o que era seu, e a justiça não ia fazer nada. Falando da grande maioria, salvo as cidades que tinham um direito igualitário, fora cidades desenvolvidas, enfim, mas a grande maioria não tinha. Então era olho por olho e dente por dente, a coisa era bizarra. Pessoas que não tinham nenhum privilégio jamais teria acesso a uma consulta com um médico, jamais teria acesso, enfim, é só nós olharmos o passado da história que já estudamos e os filmes antigos que nós podemos ver esse cenário. Era um cenário bizarro, macabro mesmo. Muito, muito grotesco. Um cenário meio animalesco, selvagem. Agora vamos olhar os tempos atuais, onde existe lei basicamente para tudo. Leis para tudo. Existe o Estatuto da Criança, para proteger as crianças. As crianças no passado, além de trabalhar, muitas vezes eram abusadas sexualmente pelo pai ou pelo tio, pelo irmão, pelo parente, por vizinhos, enfim, não existia nenhuma lei que protegia. A maioria das meninas era violentadas, as mulheres eram violentadas, estupradas e não podiam fazer nada. Hoje existem leis. Hoje existe Sistema Único de Saúde no Brasil, nem em todos os países, mas no Brasil tem. E não funciona 100%, mas contribui muito para a classe que não tem condições nenhuma. Se tivéssemos um ferimento lá no passado, enfim, a grande maioria morria. Não tinha primeiros socorros. Nossa, se formos olhar o passado aqui, nós iríamos ficar horas vendo o que tínhamos e o que temos hoje. Então nós estamos em um momento que nunca houve nessa história, um momento maravilhoso, magnífico de oportunidades e de uma forma igualitária para todos. Continua existindo as classes sociais? Continua existindo as classes sociais. Mas hoje uma pessoa não é julgada mais pela pele, salvo algumas exceções, um canto ou outro que aparece, mas na grande maioria não. Qualquer pessoa pode fazer um produto, pode vender o produto sem ser discriminado. Ah, não vou comprar isso de você porque você tem a pele escura, ou porque você tem um cabelo duro, ou por isso. Não existe mais isso. As pessoas não são mais compradas e vendidas no sentido financeiro. O mundo continua, o mundo é uma Matrix, mas no passado também era uma Matrix, e continua sendo uma Matrix, e vai continuar sendo uma Matrix. Mas as configurações dessa Matrix mudou muito. A configuração da Matrix, vamos dizer, no passado era mais pesada, era mais agressiva, animalesca. E agora nós estamos em uma Matrix mais igualitária, mais serena. O quanto de oportunidade nós temos hoje que não tínhamos no passado. As facilidades que temos hoje não tínhamos no passado. Então hoje para alguém ganhar dinheiro é muito mais fácil do que no passado. Para alguém ter acesso a cuidar da saúde, hoje é muito mais fácil do que no passado. Para alguém hoje ter direito de expressão é, gigantesco. Não havia isso no passado. A maioria das pessoas no passado, a grande maioria, né, não poderia entrar em certos templos ou em certos lugares que determinada classe frequentava. Não existia liberdade de expressão, não existia nada. Então, hoje nós estamos vivendo em um tempo magnífico, maravilhoso. Só a pessoa que não pensa, que não analisa, a pessoa que não reflete, para chegar a essas conclusões de que estamos vivendo em tempos ruins. Para chegar à conclusão de que não existe oportunidades hoje em dia, que as portas
abertas já foram fechadas lá no passado. Sou uma mente muito restrita para pensar dessa forma. As portas estão escancaradas como nunca esteve. O livre comércio. Qualquer pessoa hoje pode abrir um negócio na internet, pode abrir um negócio em uma rua, em uma cidade, em um bairro. Não existiam essas oportunidades lá no passado. Hoje as pessoas desperdiçam muito seu tempo com entretenimento bobo e coisas insignificantes, porque elas têm tempo livre para fazer isso. Lá no passado não existia tempo livre, a pessoa trabalhava sol a sol. Então, seja lá o que uma pessoa possa pensar sobre o presente está muito melhor do que o passado. Em todos os sentidos, essa questão de autoconhecimento nunca houve na história, nunca foi tão difundido na história como está sendo nesse momento. Livros, vídeos, todo tipo de conteúdo disponível, e sua grande maioria de graça. No passado, pertencia às escolas de mistérios, ficava restrito a um número minúsculo de pessoas. No passado, esses livros que tinham esses conhecimentos que hoje são divulgados gratuitamente na rede mundial, esses livros eram trancados a 7 chaves. Era tudo muito seguro, protegido. Enfim, tudo que nós vamos olhar no passado era com uma dificuldade muito maior para se conseguir, muito maior. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Vamos falar então sobre a poluição do planeta, a água e os alimentos poluídos com agrotóxicos. Enfim, isso aí não é um assunto para esse vídeo, né? Mas nós sabemos que a demanda hoje é muito maior do que existia no passado. Mas, por outro lado, também a expectativa de vida aumentou, existe muito mais remédios. Se formos equilibrar a balança, vai ficar também de novo no meio a meio. Mas não é assunto para esse vídeo, eu só quero dizer que nós estamos em um tempo que nunca houve na história. Então, para aqueles seres de luz que pensam de uma forma meio negativa, achando que nós estamos no fim dos tempos ou que as coisas hoje são muito mais difíceis do que no passado, reveja esse conceito, faça uma nova análise e agradeça muito por ter nascido nesse tempo atual, nesse século, nessas décadas. É o melhor tempo. Se o futuro será ainda melhor ou continuará sendo basicamente esse momento atual, isso vai depender da raça humana. Mas a tendência é de que sempre vai existir mais e mais melhorias no campo genético, enfim, as leis e de toda a tecnologia de todas as formas. Agora o trabalho mental vai continuar sendo basicamente como no passado. Cada um deve ser responsável pelo seu desenvolvimento. Só que como nós temos muito mais acesso ao conhecimento hoje em dia, fica muito mais fácil. Então, assim, o que eu tenho para dizer é nós estamos em um tempo magnífico, maravilhoso. Qualquer pessoa hoje pode sair da parte mais baixa da pirâmide social e ir galgando os níveis. Se vai chegar a um nível muito alto ou no topo, aí é uma outra questão. Mas pelo menos pode sair lá da base, onde o peso da pirâmide toda está em cima. No passado não existia. Os escravos, não, como eu disse no início desse vídeo, 99,9% de chance era que não tinha escapatória para eles, os camponeses também não. Mas hoje, se uma pessoa nasce em uma favela, em um lugar mais pobre desse planeta ou desse país, ela tem condições de melhorar e de sair para um nível melhor socialmente, intelectualmente, de saúde, enfim, tudo. Compartilha com outras pessoas esse assunto. É muito bom que as pessoas tomem essa consciência, que elas façam uma autoanálise para mudar essa expectativa, mudar essa forma de entender, interpretar a realidade, de que muitos têm, que nós estamos em um tempo ruim. Nós estamos em um tempo maravilhoso, magnífico. Deixe aqui embaixo seus comentários de algo que eu não falei aqui também que é maravilhoso, enfim, dos seus insights, das suas ideias. Participa, deixa aqui embaixo, vai ser muito bacana para os próximos que vão ver esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.